coisa aqui interessante. Você vai agora para a França, para Paris, Sim. e eu vi que você vai ter 59 países, Exato. né? Isso, 11 entidades que chama de gestão, exato. Um universo, uma galáxia praticamente. Sim. Quantas línguas? 54 línguas oficiais aí, nesses 59 aí. Eu pergunto assim, como é que você gerencia seu tempo para cuidar disso tudo? Na verdade, assim, eu já tive uma posição global baseada em Paris e eu implementei um processo S&OP em 71 países. Boa. Então, o importante é você clusterizar e você dividir o mundo em time zones. Então, eu em Paris, eu de manhã começava falando com a Ásia. No final da manhãzinha, falava com Europa e África e tal. E no final do dia lá, América era o Latina. começo da manhã, era o final da manhã aqui, América Latina. eu falava com Américas. Né? Olha que bom, eu aprendi Então você- aqui. é o o mais fácil aqui é o famoso. aprender. Essa frase não é minha, mas é o famoso follow the sun strategy, né? Siga o sol. Siga o sol. E aí você vai fazendo os clusters, e obviamente que eu tinha uma organização, né? Eu sou bem organizado para isso, então para ver índices de maturidade. Então você elege os seus stakeholders. Esse cara é bom, esse cara não é tão bom, então esse cara eu fico mais próximo, esse cara eu faço follow-up a cada 3 semanas. Boa. Esse eu faço toda semana. E o nível de maturidade do business e do processo eu também vou monitorando. Caramba, Então que você. interessante. Boa. Exatamente. Em poucas palavras, né, que estamos no começo, você se mostrou ser um líder que você identifica as pessoas, né? O seu estilo de gestão, você é aquele cara que mapeia, né, as pessoas, ou como você comentou agora, não, esse cara precisa estar mais perto, esse mais longe, esse precisa da assessoria, esse aqui precisa de um curso que seja e tudo mais. Sim. Isso é natural? Ou você se moldou para isso? Você gasta um esforço, sabe, Fernando? É natural, mas eu me organizo. Então, Boa. quando eu mostro alguns dos meus segredos aí, né? Vamos dizer assim, né? Tem gente que fica assim, pô, mas você faz nesse nível esse nível de cuidado, de organização? Sim. Então, eu vou dar um exemplo. Boa. A primeira vez que eu fui para Paris. Então, o meu papel em Paris era o papel de Global S&OP, um cara que implementava. Então, eu tinha que ir no país só um pouquinho. vai lá. Quem quiser saber quem é S&OP, a gente tem um episódio que fala só disso com o Sobre Gil isso, então, Ponte. é bom. Mas se Sales- quiser explicar Sales agora, and Operation porra, Plan. fica à vontade aí. Sales and Operation Planning, acho que o pessoal de Supply Chain é um processo que você conecta basicamente todas as áreas da organização, conectando a demanda à capacidade produtiva, à capacidade de armazenagem e o que você faz com o negócio. E quando você tem uma visão um pouco mais, você aumenta a sua capacidade de antecipação. Esse é o S&OP. Então, cara, com esse plano você vai entregar o negócio, vai entregar e sua infraestrutura precisa, e sua tem infraestrutura vai maquinabilidade. suportar isso. Então, eu tenho infraestrutura para 5 milhões de caixa, para 6 eu não tenho. Sim. Eu tenho linhas produtivas para essa capacidade, para isso eu não tenho. Então, eu antecipo a visibilidade e falo, agora eu vou ter que gastar, vou ter que pôr mais uma linha aí. Se é isso mesmo, vou ter que pôr mais uma linha de produção. Máquina, você precisa investir. Exatamente. Então, ele adequa a demanda, à infraestrutura e ao negócio. Resumo dado. Não sei se eu resumi bem aí, Não, você me muito corrige bem. aí. E short e long term, né? Exato, short e longo termo. Então, execução e capacidade de antecipação. O segredo do sucesso é a capacidade de antecipação. Bom, voltando no tema do... Então, meu papel lá como líder S&OP era influenciar e engajar os países a implementar. Sim. Então, eu ia lá no país do Chicão. Chicão, você é o cara do supply chain, nós vamos implementar S&OP aqui. Então, você precisa convencer aí o diretor de finanças e tal. Pô, mas E aí, quando você estiver bem, eu pego um avião e vou aí. Então, assim, tem resistência, tem outras prioridades. Sim. Então, para você motivar o Chicão, eu preciso dar suporte para você, preciso estar próximo de você para te engajar e falar que o negócio vai crescer. Obviamente que sim, tem um alinhamento global, mas então era um papel de convencimento. Então, se eu via que o Chicão era um cara bom e entregou e tinha know-how, eu falava, tá, o Chicão tá na Argentina. Paraguai, Uruguai, você faz para mim, né, Chicão? Não mas vou aí. aqui Você tá vai aí. lá, Não, mas você faz, tá? Você faz. Obrigado, Tique. E não E dá aí? pra falar não, né? O cara tá apostando em mim, Não, mas- porra. Vai Então, falar não assim, pro chefe? Pô? Eu vou, né? Pô, deixa comigo E quando aqui, você- Fernando. E quando Demorou. você cuida de muitos países, você tem níveis de maturidade completamente. Você tem cara bom e tem cara que é super júnior. Né? E aí eu pegava, mapeei também essas pessoas, tinham um orçamento para isso e levava todo mundo para Paris para um curso de S&OP
numa escola que era Pernod Ricard, em Lavozine, maravilhoso lugar, e dava um curso. Aí, cara, os melhores do curso, tinha uma consultoria que me ajudava e tal, fazia todo o conteúdo do curso. Eu falava, bom, o Chicão é bom estar no Brasil. Então eu tenho um mapa, eu tenho isso, o mapa do mundo. Cara, o cara do Brasil, o Chicão é bom, o cara do Miami é bom. E aí eu falo, meu, preciso de gente de S&P na Itália. Chicão, tem mobilidade? Vem. Então isso foi um diferencial meu. Então, meu chefe me ligava e falava, puta, eu preciso de um cara de planejamento na Argentina. Pô, esse cara que fala espanhol, ele tá no Chile, ó. Vai sair barato. Então, eu me organizei de uma forma. Cara, e quando eu fui também... Estratégico, engenheiro. Exatamente. Então, eu coloquei uma estratégia de gestão de pessoas. Então, por exemplo, uma outra coisa que eu fiz. Quando eu fui para lá, eu falei, bom, quem é blocker do meu projeto? Quem é sponsor? Quem é apoiador? Então, eu fiz um organograma de pessoas. Então, cara... O Thiago é um cara importante, mas ele é um blocker. Por que ele é um blocker? Ou porque ele não tem prioridade, porque ele não sabe o que é SNOP, ou porque ele não se interessa. Ele não tá afim dessa mudança. Não tá na agenda joga dele. Contra. Não tá. Mas o Chico é amigo dele. Influencia. Então põe o Chico azul e o Thiago vermelho. Então, mas eu me relacionei bem com o Chico. Chico, você tem que falar com o Thiago. Então eu faço o Thiago virar azul através do Chico. Aí eu fico te enchendo o saco pra você influenciar ele. E aí eu me organizo com isso, entendeu? Eu já tava quase mandando um CV pra você, mas agora eu já fiquei com medo. O cara, daqui a pouco, leva a camisa aqui, Fernando, toma aí. Eu tinha um mapa de pessoa com os bonequinhos no PowerPoint. Aí eu olhava e falava, preciso falar com esse cara. E aí ele ainda tá vermelho. Aí eu transformava os caras de blocker pra... Fiquei com medo. Se ele montar uma igreja, Thiago... Boa ideia. Não, mas é importante. E isso diz muito quem é você e você não precisa nem falar muito pra gente identificar, porque realmente transparece.